Você já chorou sozinho no banheiro, esperando ninguém ouvir? Já fingiu que estava tudo bem, enquanto por dentro você estava completamente destruído? Já sentiu aquela dor tão profunda que você nem conseguia colocar em palavras, então você só engoliu, guardou e seguiu em frente como se nada tivesse acontecido? Eu preciso te dizer algo hoje que pode mudar tudo para você. Deus viu cada lágrima que você escondeu, cada noite que você não conseguiu dormir, cada momento que você sentiu que ninguém entendia o que você estava passando. Ele viu tudo. E a parte mais incrível, ele não ficou em silêncio. Fica comigo porque o que eu vou te mostrar hoje vai te fazer entender que você nunca esteve sozinho, nem nos seus piores momentos. Olha, eu sei que às vezes a gente sente que Deus está distante, principalmente quando a dor aperta, principalmente quando você ora e parece que nada muda, principalmente quando você grita e parece que ninguém está ouvindo. Mas deixa eu te contar sobre uma mulher que pensava exatamente isso. O nome dela era Agar. E cara, a história dela é de partir o coração. Ela era escrava, foi usada, foi humilhada. E quando a situação ficou insuportável, ela fugiu. Estava grávida, sozinha no deserto, sem esperança, sem direção, sem ninguém. Imagina a cena. Uma mulher abandonada, desesperada, sentindo que a vida dela não tinha mais sentido, sentindo que ninguém se importava, sentindo que ela era invisível. Mas aí acontece algo que me arrepia. Gênesis capítulo 16, versículo 13. Depois de Deus falar com ela, depois de Deus ver a dor dela e intervir, sabe o que ela diz? Tu és Deus que me uba. Ela chama Deus de El Aroi, o Deus que vê, porque ela percebeu algo revolucionário. Deus não estava distante. Deus não estava ignorando. Deus não estava indiferente. Ela estava lá, ele viu a dor dela e ele respondeu. E isso não é só sobre Agar, isso é sobre você. Hoje, agora, nesse momento em que você está me ouvindo. Deus viu aquela coisa que você está passando e que ninguém sabe. Ele viu aquela ferida que você esconde com um sorriso. Ele viu aquela angústia que você sufoca toda a noite antes de dormir. E ele não ficou em silêncio. Sabe o que o Salmo 34, versículo 18 diz? Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Perto, não longe, não indiferente. Perto, nos momentos em que você se sente mais destruído, mais quebrado, mais acabado, é justamente aí que Deus está mais perto de você. E eu sei que pode ser difícil acreditar nisso quando a dor é real, quando a solidão é pesada, quando parece que todo mundo seguiu em frente menos você. Mas deixa eu te mostrar algo que vai mudar a forma como você vê o que está passando. Tem uma história na Bíblia sobre uma viúva. Ela tinha acabado de perder o marido, e como se isso não fosse suficiente, o filho único dela morreu também. Imagina a dor, imagina acordar e lembrar que você perdeu tudo, que não sobrou nada, que a vida te tirou as duas pessoas que mais importavam para você. E a Bíblia diz, em Lucas capítulo 7, versículo 13, que quando Jesus viu ela, compadeceu-se dela. Mas sabe o que é mais lindo? Jesus não esperou ela pedir nada, ela nem falou com ele, mas ele viu a dor dela e agiu. Ele parou o cortejo fúnebre, tocou no caixão e ressuscitou o filho dela. Você entende o que isso significa? Significa que Deus não precisa que você grite para Ele te ver. Ele não precisa que você tenha as palavras certas. Ele não precisa que você esteja forte o suficiente para pedir ajuda. Ele vê e ele age.
porque o coração dele se comove com a sua dor. Agora, eu quero te fazer uma pergunta honesta. Você está carregando algo que ninguém sabe? Você está segurando uma dor que você nem conta para os seus melhores amigos? Você está fingindo que está tudo bem porque não quer ser um peso para ninguém? Porque se a resposta for sim, eu preciso que você entenda isso. Deus viu e Ele não ficou em silêncio. Pode ser que a resposta não tenha chegado do jeito que você esperava. Pode ser que você ainda não veja a solução, mas isso não significa que Deus não está trabalhando. Isaías capítulo 65, versículo 24 diz: Antes que clamem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Cara, você leu isso direito? Antes que você clame, antes de você abrir a boca, antes de você conseguir formular a oração, Deus já está respondendo, porque Ele já viu, Ele já sabe, Ele já está agindo. E sabe por que isso é tão importante? Porque tem momento na vida que a gente está tão quebrado que nem consegue orar. Tem momento que a gente está tão machucado que as palavras não saem. Tem momento que a única coisa que a gente consegue fazer é chorar. E nesses momentos, a gente acha que Deus não está ouvindo porque a gente não consegue falar, mas a verdade é que Deus não precisa das suas palavras. Ele entende o seu silêncio. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz que o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, quando você não consegue falar, o Espírito Santo fala por você. Quando você não consegue orar, Ele ora por você. Quando você não tem forças, Ele sustenta você. Deixa eu te contar algo que aconteceu comigo. Teve um período da minha vida que eu estava completamente perdido. Eu sentia que nada fazia sentido. Eu orava, mas parecia que minhas orações batiam no teto e voltavam. Eu chorava, mas parecia que ninguém estava vendo. E eu comecei a acreditar na mentira de que Deus tinha me abandonado. Até que um dia eu estava no fundo do poço, literalmente sem forças para continuar, e eu simplesmente parei de tentar ser forte. Eu parei de fingir. Eu desabei. E foi justamente naquele momento de rendição total que eu senti a presença de Deus de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Porque eu finalmente parei de tentar fazer tudo sozinho e deixei Ele entrar na minha dor. E sabe o que eu aprendi? Que Deus nunca me abandonou. Ele estava lá o tempo todo. Ele viu cada lágrima, Ele sentiu cada dor. Ele estava trabalhando, mesmo quando eu não conseguia ver. Porque o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes significa que Ele está preparando algo tão grande que precisa de tempo para se manifestar. Olha o que está escrito no Salmo 56, versículo 8. Tu contas as minhas peregrinações, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Deus conta cada momento difícil que você passa. Ele recolhe cada lágrima que você derrama. Ele registra cada dor que você sente, porque cada coisa que você passa importa para Ele. E eu sei que tem gente me ouvindo agora que está passando por algo tão pesado que parece impossível de carregar. Pode ser uma perda, pode ser uma traição, pode ser uma doença, pode ser uma decepção tão grande que você nem sabe como se recuperar. E você está se perguntando: Deus, onde você está? Por que você não faz nada? Mas deixa eu te lembrar de Lázaro. Jesus amava Lázaro. Mas quando Lázaro ficou doente, Jesus não foi correndo. Ele esperou e Lázaro morreu. As irmãs dele ficaram arrasadas. E quando Jesus finalmente chegou, Marta falou algo que provavelmente você já falou. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículo 21. Se você estivesse aqui,
Quantas vezes você já disse isso? Deus, se você tivesse impedido, se você tivesse agido, se você tivesse intervindo. Mas sabe qual é a verdade? Jesus estava lá. Ele só não agiu do jeito que eles esperavam, porque ele tinha um plano maior, um milagre maior. Ele não foi curar Lázaro, ele foi ressuscitar Lázaro. E pode ser que o que você está passando agora não seja sobre Deus te livrar da situação. Pode ser sobre Deus fazer algo tão grande na sua vida que as pessoas vão olhar e saber que só Deus poderia ter feito. Pode ser que a demora não seja abandono, pode ser preparação para um milagre, porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, não foi só sobre Lázaro, foi sobre mostrar para todo mundo ao redor que ele é o Deus do impossível. E pode ser que a sua história, a sua dor, a sua luta não seja só sobre você. Pode ser sobre quem vai ser impactado quando Deus transformar a sua situação. Então hoje eu quero que você pare de acreditar na mentira de que você está sozinho. Você não está sozinho. Deus viu. Deus sabe, e Deus não ficou em silêncio. Ele está trabalhando, Ele está movendo, Ele está preparando mesmo quando você não consegue ver. E eu vou te deixar com isso aqui. Salmo 147, versículo 3, ele sara os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Não diz que ele ignora, não diz que ele minimiza, diz que ele síndrome da angústia respiratória aguda, que ele cuida, porque cada ferida que você tem importa para ele. E ele não vai te deixar sangrando. Então, se você está machucado hoje, se você está sentindo que ninguém entende, se você está carregando um peso que parece impossível, eu quero que você saiba, Deus viu. E ele não vai ficar em silêncio. A cura está vindo, a resposta está vindo, o milagre está vindo. Só não desiste antes de ver, porque você importa, sua dor importa, sua história importa. E Deus não terminou com você ainda. Agora, tem uma coisa que eu preciso te falar antes de você ir, porque se Deus viu o que você está sentindo, então Ele também ouviu aquela oração que você fez em silêncio. Sabe aquela que você nem falou em voz alta, aquela que você guardou no fundo do coração, achando que era pequena demais, específica demais, ou tarde demais para Deus responder. Amanhã, no dia 10, eu vou te mostrar por que Deus não esqueceu e por que a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Você não pode perder. Te espero amanhã.